E vamos começar com um bate-papo com Giovanni Bastos, que é o gerente regional da Agrodefesa. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. É um prazer para nós estarmos juntos novamente, né? Para mim, uma honra recebê-lo aqui. E vamos, um assunto aí que não dá para fugir. Vazio sanitário começou esses dias em Goiás. Isso. O vazio sanitário começou agora, dia 27 de junho, né? E ele se estenderá aí até 24 de setembro. É um período que nós temos aí 90 dias sem ter nenhuma possibilidade de planta viva de soja nas áreas do estado de Goiás, para a gente ter aí aquela possibilidade de diminuir a pressão da ferrugem asiática para a safra seguinte. E se o pezinho estiver ali já em ponto de colheita, ele pode ficar lá perdido, tiver aquelas plantas perdidas? Então, a gente entende o seguinte, a manifestação do fungo, ele necessita da planta viva, né? Então, aquela planta que já está em senescência, não tem possibilidade ali de ter uma proliferação desse fungo, até porque o clima também não vai ajudar. Nós estamos numa fase agora com menos chuva, menos umidade, a umidade relativa está muito baixa. Então, você tem fatores ambientais que desfavorecem a proliferação. Então, se tiver uma planta já em fase de senescência, a gente entende que não tem as possibilidades de proliferação já são muito pequenas, né? Então, só espera a planta morrer mesmo e aí encerra-se essa questão da planta viva em si, né? Agora, se tiver planta viva ainda em estado vegetativo, a gente faz a recomendação imediata de destruição. Giovanni, a gente tem aquelas situações de margem das estradas. É uma área de domínio público e às vezes pode ter algum produtor que fala, não, lá eu não tenho nada com isso. Tem ou não? Então, produtores que usam essa área de domínio público, a gente sabe que tem muitos produtores que estendem a sua produção até ali, próximo à margem da rodovia. Esse produtor que faz esse tipo de uso, ele tem sim a obrigação legal de fazer o controle dessas plantas que possivelmente estejam ali vivas. Agora, existe também aquilo que a gente entra numa outra situação, que é o transporte da soja, né? O transporte pode ocorrer um derramamento na beira da rodovia que vai nascer espontaneamente, né? Então, assim, esse tipo de situação é um imbróglio causado por situações alheias, e aí a gente pede ao produtor que ele esteja com situação dessa, que ele tenha essa iniciativa de poder também fazer esse controle lá. Agora, aquele que planta, ele tem a obrigação sim de fazer o controle. Então, isso já entra numa outra situação, que é pedir também que os transportadores de grãos, principalmente a soja, que não deixe acontecer o derramamento, porque existe também implicações administrativas com possibilidade de autuação para aqueles transportadores que, porventura, deixam vazar soja ao longo da rodovia. Porque o intuito principal disso é o seguinte: não ter a possibilidade de nascer soja voluntária e, consequentemente, não ter aí uma possibilidade de gastos ou manejos futuros de controle de pragas e doenças por conta de soja que derramou ao longo da rodovia. Então, a gente pede ao transportador também que tenha esse cuidado, que o produtor que usa as margens de domínio faça o seu controle também, porque existe essa responsabilização. O agricultor ali da soja, ele já tem uma consciência do prejuízo que pode trazer para ele, mesmo naquela área que esteja na faixa de domínio. Então, é comum nessa época a gente ver que foi roçado, que foi feito até ali um serviço de aceiro. Um manejo químico, um manejo mecânico, né? Isso. Agora, e o produtor que é pecuarista? Ele não tem, talvez, o conhecimento de tamanho prejuízo que a ferrugem pode trazer. Como inseri-lo nesta situação de... Ajuda a gente aí. Bom, então, a gente tem que analisar em amplos espectros essa situação. Nós temos aí, primeiro, uma situação que é muito positiva para a nossa região aqui do sudoeste, sul goiano, que é a sucessão soja-milho. Então, o milho, quando já vem substituindo a soja, diminui bastante essa possibilidade de você ter uma planta voluntária de soja nessa área que foi plantada milho, né? Então, isso já diminui bastante essas possibilidades. Agora, aquele produtor que é
concilia pecuária e lavoura, esse produtor que planta também soja, ele já tem essa expertise, ele já conhece como funciona, ele já sabe que esse manejo de controle da planta voluntária da soja, do vaso sanitário, é um benefício não somente para ele, mas com todos os seus vizinhos também, né? Então, nós temos hoje uma situação que os produtores de soja são muito tecnificados, são muito bem informados. Então, a gente tem uma facilidade no nosso trabalho de fiscalização, principalmente no vaso sanitário, porque existe muita parceria com os produtores rurais. Ele tem esse entendimento, ele tem esse conhecimento e também uma coisa que a gente observa muito dentro da agrodefesa hoje, a proximidade desse produtor com a nossa equipe técnica. Então, ele já vem até nós, procura informação, se orienta e da mesma forma o pecuarista também tem essa liberdade total de procurar também nossos técnicos para poder fazer esse tipo de informação. A gente vai ter o maior prazer de visitar, de orientar em loco ou pessoalmente conosco no escritório. O canal de informação, o canal de orientação está aberto o tempo todo para a cadeia produtiva. E aqueles que fazem semente, a sua semente própria? Então, existe previsão legal para isso. Só que para isso ele tem que seguir algumas etapas. Essa etapa é primeiro o seguinte, ele tem que delimitar uma área específica e informar isso ao Ministério da Agricultura. Ele tem que procurar o Ministério da Agricultura, ele vai preencher um formulário lá que ele vai salvar um determinado tamanho de área para uso de semente própria. Então, ele tem essa possibilidade sim, tem que seguir essa regra, procurar o Ministério Público, o Ministério da Agricultura mais próximo e ir lá fazer esse informativo de que ele vai separar determinada área para poder salvar a sua semente. Então, tem previsão legal para isso também. E estamos aí com algumas doenças, algumas pragas acontecendo? Tem alguma novidade em relação a isso ou está tudo sob controle? A gente tem feito um monitoramento muito de perto em relação ao amaranthus, que é uma praga que tem vindo ali do Mato Grosso para cá. A gente tem feito um monitoramento bem constante. Acho que ela começou lá no sul, não foi? Ou foi no Mato Grosso mesmo? Bom, os relatos mais próximos de nós vêm de Mato Grosso, né? Então a gente tem feito um monitoramento muito grande nessas áreas de fronteira dos estados, né? Para verificar essas áreas se está tendo esse tipo de incidência também. Até o momento, as amostras que nós fizemos até o momento não identificou essa praga e a gente continua esse monitoramento contando também com o produtor rural que possivelmente identificando essa praga, chama a agrodefesa, a gente vai fazer o levantamento e a identificação oficial. E para o produtor que está agora iniciando colheita, a gente sabe que tem ali os riscos muito grandes de incêndio que não acontecem na colheita da soja. A agrodefesa dá alguma orientação? Olha, Fabiola, principalmente uma medida de proteção, talvez, de redução de riscos dessa natureza do fogo, que é uma coisa que atrapalha demais as propriedades, porque você tem ali uma matéria orgânica que vai ser essencial para o próximo ano, né? Porque nosso plantio direto tem que ter a matéria orgânica para poder contribuir com a microbiologia do solo, a umidade do solo, enfim, uma série de benefícios agronômicos que facilita, né? Agora, muitos produtores já fazem isso, que é fazer o acero, né? Eles fazem o acero em volta da sua palhada, à beira de rodovia, à beira de reservas, né? Para que, de repente, uma incidência de fogo não chegue na reserva também, né? Então, o acero nessas bordaduras é importante para poder preservar essa matéria orgânica e evitar esses incêndios, né? Ok. Eu quero te agradecer pela participação, pela presença e a gente vai ficar acompanhando tudo aí. Qualquer informação também que você tiver por lá, não se esqueça de compartilhar com o Sucesso no Campo. Perfeitamente, Fabiola. A gente agradece o espaço, a gente agradece a toda a dedicação que o seu programa tem dado à agrodefesa, a esse processo de orientação no campo, né? E é um caminho que nós da agrodefesa enfatizamos bastante, essa proximidade com o produtor rural, esse diálogo aberto com o produtor rural, promover a educação sanitária junto com o produtor rural, para que a gente consiga sempre andar ao lado, dando suporte, dando todas as orientações necessárias para que a gente continue aqui com a nossa agricultura pujante como com as nossas exportações e certificações pujantes como elas estão, e o trabalho desses técnicos que estão aí na ponta, na linha de frente, os seus agrônomos, veterinários,
todos à disposição para que a gente consiga fazer uma agricultura forte, que as nossas exportações e o mercado interno continue pujante como sempre. E a Agrodefesa tem esse papel. A gente vai estar junto com vocês o tempo todo. Então deixa eu aproveitar aqui que eu me lembrei de alguns detalhes aí que são preocupantes. Gripe aviária, como é que está isso no estado? A Agrodefesa está preparada, Fabélia. Nós estamos com todos os nossos profissionais treinados, equipamentos a postos. Caso haja algum tipo de incidência, a gente já tem toda a metodologia, todo o procedimento do que fazer. Então nós viemos com um trabalho de orientação, com um trabalho de informação com as prefeituras, com as entidades ambientais da mesma forma. Então a gente está muito próximo com toda a cadeia produtiva, com todas as instituições, fazendo um monitoramento não somente nas silvestres, nas migratórias, mas também na subsistência. Então a Agrodefesa tem feito esse monitoramento constantemente para a gente estar monitorando e verificando quaisquer situações dessa natureza. Pois bem, você falou de subsistência. É um trabalho difícil para acompanhar, porque todo mundo tem uma galinha lá no fundo do quintal, lá na chácara. Como chegar a essas pessoas uma orientação? Porque existem muitas vacinas, às vezes não estamos lá falando especificamente da vacina da gripe aviária, mas outras vacinas que vão deixar o sistema imunológico mais resistente. É como a gente, estando saudável, uma alimentação boa, né? Aí consegue ter esse relacionamento com esse pequeno produtor, aquele que às vezes leva um frango para vender à feira, ou ele só produz o de consumo próprio. A Agrodefesa tem uma vantagem, Fabélia, que nós temos uma capilaridade muito grande no estado. Mas ainda assim, a gente não consegue ter uma capilaridade tão grande para chegar na subsistência. Então é aí que a gente precisa das entidades particulares, os profissionais particulares, os veterinários particulares, os sindicatos rurais, as revendas que tenham profissionais dessa natureza, que tenham esse tipo de entendimento e monitoramento e observação lá em loco, no atendimento ao produtor rural, seja ele até mater propriamente dito, ter esse tipo de capilaridade para poder identificar e orientar lá em loco também, porque a gente tem limitações dessa capilaridade, né? Agora, tem sintomatologia clássica e características da gripe aviária que a gente pode estar passando para os profissionais, como já foi feito. A gente tem situações em que, por exemplo, aqui em Rio Verde, nós tivemos lá o secretário de Agricultura de Rio Verde, junto com o prefeito, que logo quando houve aquela proibição das aglomerações, nós tivemos uma reunião junto com o secretário e o prefeito, e eles entenderam por bem também tomar essa atitude de restringir as aglomerações nas feiras livres, evitar que os animais dessas subsistências tivessem uma aglomeração também nas feiras livres para diminuir, a gente ter um controle maior e diminuir as possibilidades de risco, né? Então são medidas pontuais que os municípios podem tomar também nesse sentido, até que nós tenhamos aí condições já de ter uma certa tranquilidade em relação à gripe aviária para que volte essas aglomerações nessas feiras, né? Então é importante que o produtor também tenha conhecimento, tenha algum animal com alguma sintomatologia, conversa com a Agrodefesa, liga, procura, a gente vai estar orientando inicialmente e depois, se for um caso que a gente vê que tem uma sintomatologia muito próxima do que a gente acha que está dentro da gripe aviária, a gente vai em loco, recolhe também, pede o produtor e demais pessoas, não entre em contato direto, pondo a mão, se tem uma sintomatologia que está meio estranha, não coloca a mão direto, às vezes faz um enterrio, se não for nada característico com a gripe aviária, mas para evitar contaminações para si também, né? Então é importante ter esse tipo de orientação para que ele lá em loco também saiba como conduzir e na dúvida procure a Agrodefesa, procure um médico veterinário que ele vai dar as orientações pertinentes para isso.